Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom dia, queridos. É com muita alegria e com muito carinho que mais uma vez eu sou recebido aí na sua casa para juntos nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando essa revista Compromisso com o tema A Doutrina do Espírito Santo e a aula de hoje é a aula de número 5, que tem como tema o Espírito Santo no ato da conversão. Os textos que estão sendo orientados na revista são, inicialmente, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 9, também o capítulo 8 praticamente inteiro, João 15, 26, João 16, de 7 a 14 e 1 João 5, 8. Como eu sempre digo para vocês nas nossas aulas, eu não vou repetir o exato conteúdo do que está aqui na revista, porque a revista você já tem. E se fosse só para ler a revista, não haveria necessidade de nós estarmos juntos aqui. Mas o propósito desse encontro de hoje é exatamente somar algumas informações com aquilo que você já estudou na revista, de tal forma que a gente consiga aprender um pouco mais sobre como funciona a obra do Espírito Santo. E em relação ao tema específico da aula de hoje, a gente precisa focar na visão do Espírito Santo no ato da conversão. Então eu vou partir do texto de Romanos 8, 9 e depois quero ler alguns outros textos aqui antes de iniciar os comentários no nosso momento de oração. Abra, por favor, a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 9. É o primeiro texto que está sendo indicado aqui para a nossa leitura. E mantenha o dedinho ainda também no Evangelho de João, porque eu quero ler daqui a pouquinho com vocês João capítulo 14 e também João capítulo 16. Hoje nós vamos mexer muito com a nossa Bíblia e o nosso texto de partida é Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz assim, Romanos 8, versículo 9 diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu vou ler mais uma vez esse versículo porque ele está sendo o fundamento dessa lição de hoje. Observe bem, por favor. Diz lá, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E agora eu quero ler também João capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: O que houve, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Observa, por favor, essa expressão aqui no final do versículo 23. E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos e vamos-nos daqui. E agora o capítulo 16 do Evangelho de João, que diz assim, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Só até aí. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra para a nossa vida e para o nosso coração. Eu convido você, vamos orar juntos, por favor. Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te glorificar pela bênção de separar esse tempo para estudarmos a Tua palavra. E reconhecemos, ó Deus, que sem a Tua ajuda, esse estudo não teria sentido. Pretendemos buscar a Tua palavra, Pai, mas estando em comunhão contigo, cheios do Teu Espírito Santo. E não queremos apenas aprender a respeito do Senhor, Pai, mas queremos aumentar a nossa comunhão com o Senhor. Queremos cada vez mais aumentar o nosso relacionamento contigo. Queremos consagrar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Não queremos estudar apenas a letra de forma fria, mas queremos viver, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, vivendo a plenitude do Espírito Santo e compreendendo hoje de forma um pouco mais profunda, Pai, como funciona essa obra de transformação, de restauração, de conversão, que é operada pelo Espírito Santo dentro de nós quando nós abrimos os nossos corações para o Senhor. Ajuda-nos a compreender esse tema, Pai, na dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo do Senhor, Pai, porque somente assim esse estudo ganha sentido, Pai. Não estamos falando, Pai, apenas de palavras humanas, mas estamos estudando a Tua palavra, a palavra de Deus. E por isso, Deus querido, queremos clamar o Teu auxílio
para que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que conforme esses textos forem lidos e explicados, seja o Teu próprio Espírito Santo que nos dê a compreensão daquilo que estamos estudando, Pai. E clamamos ainda que Teu Espírito Santo vivifique os nossos corações, Pai. Nos ajude a despertar para esse desejo de Te servir cada vez melhor, Pai, com qualidade, com amor, com dedicação, fazendo tudo o que pudermos, Pai, para Te servir e para alegrar o Teu coração. É assim que queremos estudar esse assunto, Pai, em comunhão contigo, na dependência do Senhor e crendo que o Senhor está vivo, que Teu Espírito Santo está vivo e habita em nós, que Jesus Cristo está vivo e é o nosso Salvador. E é nessa convicção, é nessa alegria, é nessa comunhão que queremos estudar hoje a Tua palavra, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, como eu disse para vocês, eu não vou ficar lendo especificamente o conteúdo que já está na revista, mas eu pretendo somar algumas informações com aquilo que já está na nossa revista. Eu não assisti às outras aulas dos outros colegas, porque nesse período eu estou lá na congregação em Trindade, embora também estudamos os mesmos assuntos, mas cada professor, cada pastor dá uma abordagem, dá uma ênfase em pontos diferentes dentro do assunto. Então eu vou fazer um breve retrospecto de algumas coisas básicas a respeito do Espírito Santo, para daqui a pouco avançar no tema específico de hoje, que é esse do Espírito Santo no ato da conversão. E a primeira informação que nós precisamos saber é que nós temos um Deus que se revela para nós, que se manifesta para nós em três pessoas distintas. Na pessoa de Deus, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Na pessoa de Deus, o Filho, o nosso Salvador, o Deus que vem à Terra e se manifesta em carne, vive aqui na Terra com um corpo humano e entrega a sua vida aqui na Terra para nos salvar, morrendo na cruz do Calvário, se oferecendo para pagar os nossos pecados no nosso lugar e limpando a nossa conta diante de Deus Pai, de tal maneira a permitir através disso a nossa entrada no céu. Mas nós também temos a manifestação de Deus através da pessoa de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o Ajudador, o Espírito de Cristo. Vários são os títulos que o Espírito Santo recebe na palavra de Deus. O Espírito de Deus é uma outra forma como a Bíblia também nos apresenta o Espírito Santo. E o Espírito Santo é exatamente essa manifestação de Deus, essa pessoa divina que passa a habitar em nós a partir do momento da conversão. Quando você observa e folheia as páginas do Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo já está presente na Terra desde o início, desde a criação. Se você observar, e eu vou ler muito rapidinho aqui com você, porque na realidade essa parte tem relação com as aulas anteriores, mas quando você abre Gênesis no capítulo 1, a partir do verso 1, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa expressão, o Espírito de Deus, é uma referência direta ao Espírito Santo de Deus. Então, já aqui no Gênesis, já no início, já na criação, o Espírito Santo já estava na terra e já estava participando. Aliás, nesse texto conhecido, quando mais aqui à frente, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, Deus diz assim, observe o que está no verso 26, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Você observou que o verbo está no plural? Diz aqui no verso 26, lá no início, e disse Deus, façamos o homem. Ora, com quem é que Deus, o Pai, estava falando no momento desse texto? Com os anjos não poderia ser, porque os anjos não têm poder criador.
Então, quem era esses com quem o Pai conversava para dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, demonstrando que não havia só uma pessoa participando desse ato da criação? Com quem é que Deus, o Pai, está falando? É exatamente isso que você pensou. Nesse texto, Deus, o Pai, está falando com o Espírito Santo e está falando também com o próprio Jesus Cristo. Os três participaram da criação. Eu não sei se é uma surpresa para você eu dizer aqui que Jesus Cristo também participou do ato da criação do mundo, da criação do homem. Isso é uma surpresa para você? Não deveria ser. Porque quando você abre aqui no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, Jesus declara textualmente, claramente, que ele também participou do momento da criação. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mais um pouquinho à frente, nós vamos ver o versículo quando ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Queridos, Jesus participou desde o início da criação também. Isso que eu acabei de ler está aqui no versículo 14, João capítulo 1, verso 14. Então, na criação, eu ainda estou no retrospecto, participou Deus, o Pai, participou Deus, o Filho, Jesus Cristo, como vimos agora aqui no início do Evangelho de João, e participou também Deus, o Espírito Santo, como é dito aqui lá no início de Gênesis, no texto que nós já lemos, em que diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, as três pessoas da manifestação do nosso Deus, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo, estavam juntos, participando da criação do mundo e da criação do homem. Isso é maravilhoso. Se a gente já entendeu que o Espírito Santo estava presente desde o início na criação, e eu creio que também não é surpresa para você, o fato de que em vários momentos do Antigo Testamento a Bíblia nos mostra o Espírito Santo aqui na Terra agindo e sendo a ferramenta para que os servos de Deus pudessem realizar as obras que Deus colocou nas mãos deles. Você vai ver, por exemplo, o momento em que Saul é convocado para servir a Deus. Ele vai até aquele encontro com Samuel, haviam se perdido as jumentas do pai de Saul, e ele encontra com Samuel, e Samuel diz para ele: quando você sair de perto de mim, e você estiver voltando para sua casa, você vai encontrar um grupo de profetas que também estão indo para aquela direção com a sua alegria, com o seu canto, com os seus instrumentos musicais, e quando você chegar perto deles, o Espírito de Deus vai vir sobre você e você vai ser transformado num outro homem. E a Bíblia diz que exatamente quando ele está naquele local ali, passando por ali, o Espírito de Deus vem sobre ele e ele inclusive começa a profetizar e nasce um provérbio. Ué, mas agora está também Saul entre os profetas? Quer dizer que agora Saul também está agora buscando a Deus, está falando as coisas de Deus, está no meio dos profetas? Porque Saul era um homem mundano. E aquela transformação em que ele começa a profetizar causa espanto e susto em todos aqueles que o veem. Nós vamos ver o Espírito Santo de Deus também vindo sobre Davi. E vamos ver inclusive que no momento em que Davi peca, lá no Salmo 51, ele faz uma oração porque ele não desejava perder o Espírito Santo de Deus na vida dele. E uma coisa que eu já preciso adiantar a vocês, creio que isso já foi falado nas aulas anteriores, mas acho que é importante dizer isso agora também, que o Espírito Santo de Deus já estava presente no Antigo Testamento, mas ele tinha uma forma de agir diferente de como ele passou a agir após a morte e ressurreição de Jesus.
Quando Jesus faz a promessa do envio do Consolador, nesse texto que nós lemos aqui em João, capítulo 14, observe de novo, por favor, João, capítulo 14, a partir do verso 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja, como é que Jesus está prometendo enviar alguém que já estava aqui? O Espírito Santo já estava presente na terra, já atuava no Antigo Testamento. E quando a gente ouve Jesus fazendo essa promessa, eu vou e enviarei o ajudador, enviarei o consolador, dá vontade de chegar ali perto de Jesus, como se nós fôssemos um daqueles apóstolos ali ao redor, puxasse assim a aba da roupa do Senhor e falasse: Senhor, esclarece para nós aqui uma dúvida importante. Como que o Senhor está dizendo que vai enviar o Consolador, se a tua palavra já nos mostra que o teu Espírito Santo já está na terra, já age na terra e já participa desde a criação do mundo? Como é que o Senhor vai enviar quem já está aqui? Essa é uma pergunta boa que algum dos discípulos poderia ter feito para Jesus. O Senhor está dizendo que vai enviar, mas ele já está aqui. Por que isso? Veja, mas o texto que nós acabamos de ler do Evangelho de João, capítulo 14, nos dá esse esclarecimento. Diz assim no final do verso 17: Ele habita convosco, mas estará em vós. Essa é a mudança. Essa é a transformação. Diz ainda aqui no texto que o Espírito Santo de Deus estaria para sempre. Está no verso 16. Diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Então essa é a grande mudança da forma de agir do Espírito de Deus no Antigo Testamento para a forma de agir do Espírito de Deus no Novo Testamento a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então antes, o Espírito Santo de Deus entrava no ser humano, realizava uma obra, e dependendo do que ele fizesse, ele poderia perder. E é exatamente por isso que Davi, lá no Salmo 51, quando ele tem aquele momento de arrependimento, e ele faz esse salmo, ele diz exatamente assim, Salmo 51, a partir do versículo 9: Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Queridos, aqui no verso 11, Davi faz esse pedido: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, porque no Antigo Testamento isso poderia acontecer. Alguém que teve a experiência com o Espírito Santo, que foi preenchido pelo Espírito Santo, poderia perder isto. No Antigo Testamento era assim que funcionava. E nós vamos ver pessoas que perderam mesmo, como o próprio Saul. A Bíblia mostra que quando Saul começa a se entregar a uma prática de pecado, o Espírito Santo se afasta dele, e a Bíblia diz que espíritos malignos começam a atormentar Saul. De maneira semelhante, nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de Sansão, que foi um homem a quem Deus concedeu um poder extraordinário, uma força sobre-humana. Mas quando Sansão começa a desprezar tudo o que ele havia recebido de Deus, desprezar a presença do Espírito Santo de Deus nele, quando ele começa a agir assim, numa dessas vezes em que ele mente para Dalila, o Espírito Santo de Deus se afasta dele. E aquele poder e aquela força extraordinários que eles tinham, ele perde naquele momento.
e ele vai ser cegado pelos filisteus e vai ser tratado ali como um animal de carga, rodando o moinho, numa situação de humilhação, em uma situação de vergonha, queridos. É o que o inimigo faz com pessoas que desprezam as coisas de Deus. E Sansão, ele perde a presença do Espírito Santo na vida dele. E quando chega aquele momento final da vida de Sansão, ele se arrepende profundamente de ter abandonado as orientações de Deus e ele pede que ele queria ter essa presença mais uma vez, que ele queria receber o poder mais uma vez. E com aquele poder que ele recebe, ele esmaga aquelas pilastras que sustentavam o templo, aquele templo desaba e ele consegue vencer uma quantidade muito maior de inimigos filisteus do que aqueles que ele venceu através da guerra e através dos conflitos que ele passou. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era um visitante. Ele entrava no homem, realizava uma obra e poderia sair. Então eu gostaria muito que você observasse isso, que você percebesse isso, que a promessa que Jesus está fazendo de que ele enviaria outro ajudador, de que ele enviaria o Consolador, é exatamente por este detalhe que está no verso 16, capítulo 14, versículo 16 de João, quando ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre." Essa é a mudança. Então, a partir da morte e ressurreição de Jesus, a partir do Pentecostes, quem recebe o Espírito Santo de Deus não perde mais. Ele continua presente. Eu sei que isso cria a oportunidade de surgir várias perguntas. E até já sei quais são as perguntas que você vai fazer. E não pense que eu esqueci do tema da aula, que é o Espírito Santo no ato da conversão. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas se não for bem compreendido esse período inicial, essas informações iniciais, não dá para explicar esse ponto da aula de hoje. Por isso que eu estou fazendo esse breve retrospecto, essa revisão, antes de entrar no tema da aula de hoje. Mas, queridos, quando essa promessa é feita de que o Espírito Santo viria para ser um morador, para habitar conosco para sempre, a partir de que momento que isso se dá na vida de um ser humano? É exatamente a partir do momento da conversão. Eu sei que tem um versículo um tanto quanto doloroso e dramático, quando Jesus diz assim para Pedro, antes da morte e ressurreição de Jesus, Jesus diz assim para Pedro: "Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos." É uma coisa dura de se ouvir, porque Pedro já estava andando com Jesus há 3 anos. E ele ouvir isso: "Quando tu te converteres, fortalece teus irmãos." Uma palavra dura para Pedro ouvir. Mas, na verdade, queridos, a conversão num sentido pleno da palavra, como nós temos no período do Novo Testamento, isso se inicia de Pentecostes para frente. Eu não estou dizendo que não havia conversões antes. Toda vez que antes alguém acreditava no Salvador que viria, quando alguém acreditava na promessa de um Salvador enviado pelo Pai, a salvação sempre foi por Jesus Cristo, nunca foi de outra forma. A Bíblia diz de maneira muito clara, Jesus afirma: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim." Isso significa que mesmo desde o início da fundação do mundo, a salvação sempre ocorreu através de Cristo e nunca foi de outro modo. A diferença é que hoje nós olhamos para o passado para crer no Cristo que já veio. E eles lá no Antigo Testamento eram salvos quando eles olhavam para frente e acreditavam na promessa do Salvador que ainda viria. A primeira promessa na vida de um Salvador está lá em Gênesis, quando naquele momento da queda do ser humano, no momento do ajuste de contas de Deus com o primeiro casal, ele diz de uma forma também bastante clara e bastante impactante, ele diz assim, quero que você observe,
esse momento aqui em Gênesis 3. Diz assim, Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Ele está falando com a serpente, com Satanás. Diz aqui: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás ficaria eternamente no calcanhar da igreja, perseguindo a igreja, perseguindo os crentes, perseguindo as pessoas. Mas a promessa que Deus faz no momento da prestação de contas com o primeiro casal, no momento em que o pecado é praticado, Deus faz a seguinte promessa, que da semente da mulher, ou seja, alguém nascido de mulher, viria com o propósito de esmagar a cabeça da serpente, esmagar a cabeça de Satanás. Quem é esse que vem nascido de uma mulher com esse poder de esmagar, de aniquilar a cabeça da serpente, de calcar aos pés assim como quem esmaga uma barata? Quem é que vem com esse poder maravilhoso para esmagar a serpente? É Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso me emociona profundamente. Saber que nós temos um Salvador poderoso e capaz de esmagar a cabeça da serpente, queridos. E a salvação no Antigo Testamento sempre foi desta forma. Olhando para frente e crendo no Cristo que ainda viria, crendo no Salvador que ainda viria. Como nós vemos naquele texto em que Maria leva Jesus recém-nascido ao templo, com 8 dias de nascido para o momento ali da circuncisão, e lá dentro está um senhor idoso, um velhinho, que quando observa Maria entrando com aquele bebê nas mãos, carinhosamente toma o bebê das mãos dela e começa a pular e a cantar e a dançar, dizendo: ah, Senhor, eu já posso morrer agora, porque os meus olhos viram a tua salvação, eu já vi o teu Cristo, aquele em quem eu confiei a minha vida inteira que viria. Eu já vi, ele está aqui, está nas minhas mãos. Que coisa gloriosa isso, queridos. Que coisa maravilhosa. Essa promessa se cumpre. E aquele homem tem aquela experiência magnífica de celebrar isto. Ele está vendo Jesus, o Salvador em quem ele já acreditava. Ele está vendo com os seus próprios olhos e maravilhado com essa experiência, queridos. E é por isso exatamente que a partir da promessa de Jesus, esse texto de João 14, ele se manifesta exatamente naquela conversa de despedida. Vocês lembram que naquela noite em que Jesus celebra a última Páscoa, em que ele inicia a celebração da primeira ceia, ele reúne os discípulos e ele havia dito que havia desejado muito celebrar aquela Páscoa com os seus discípulos. E quando ele está ali, após o momento de lavar os pés, que está em João capítulo 13, após o momento de comerem a refeição da Páscoa, ele vai dar uma aula para os discípulos. A maior pregação de Jesus registrada na Bíblia do início ao fim, que também é conhecido como o Sermão da Despedida, que pega João capítulo 14, 15, 16 e 17. E aqui, no verso 14, ele começa a explicar a missão do Espírito Santo, especificamente e fundamentalmente após aquele momento que Jesus estava prestes a viver, de morrer na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. E, queridos, ele diz de maneira muito clara aqui: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, versículo 17, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa expressão estará em vós, ela vai no mesmo sentido do que está aqui no versículo 16, quando ele diz: vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Essa é a mudança. O Espírito Santo já não é mais uma visita, mas ele é, na verdade, aquele que vem com o propósito de morar, de estabelecer morada na nossa vida e no nosso coração. Como eu estava dizendo, entendido isto sobre a forma como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, a gente vai poder compreender também que
a forma como ele entra em nós durante o ato da conversão é o tema que é específico da aula de hoje. Então, na verdade, para ser muito sincero com vocês, a aula, na verdade, está começando agora. Tudo antes foi apenas uma preparação para a gente estudar esse tema específico da aula de hoje, que é o Espírito Santo no ato da conversão. E eu pergunto, como é que o Espírito Santo age no momento da conversão? Eu preciso ir com você lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, para mostrar isto. Apocalipse 3, 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E cearei com ele, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quem é que está dizendo isto? É o próprio Jesus Cristo. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. De que maneira Jesus bate a porta de um coração? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E também tem um detalhe muito importante, que diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Então essa batida de Jesus na porta do coração da gente, ela se dá de várias formas. Mas a maneira fundamental como isso ocorre é no momento em que a palavra de Deus é pregada, no momento que a palavra de Deus é ensinada, e aquele que está ali aprendendo a palavra de Deus, num determinado momento, se desarma diante da palavra. Sai daquela posição defensiva diante da palavra. Abre a porta diante da palavra. E nesse momento em que o ser humano destranca a porta do coração, naquele momento em que o ser humano se desbloqueia diante de Deus, naquele momento em que o ser humano se interessa em conhecer a Deus, nesse momento o Espírito Santo pode entrar e realizar essa obra de convencer o homem, como nós lemos no texto lá no início dessa aula, do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto o ser humano está armado e trancado em relação a Deus, a conversão não pode acontecer. Então a conversão, ela é operada pelo Espírito Santo mediante ao ato de destrancar a porta, que é um ato nosso. Nós ouvimos a palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus está sendo ouvida, isso é o ato de Jesus batendo na porta do coração, batendo na porta da nossa alma, querendo entrar. A gente vai ouvir a palavra, a pregação da palavra funciona como essa batida na porta. Quando você, diante do bater da porta, você tira o trinco, você se desarma diante de Deus, você se interessa em conhecer a Deus, o Espírito Santo entra e realiza essa obra de convencimento. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele gera esse convencimento, brota naquele coração a fé. Brota no coração aquela convicção de que Jesus é o meu Senhor, de que Jesus é o meu Salvador. Como nós vimos também aqui no texto de 1 Coríntios, há um texto aqui que diz isso de maneira muito clara, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 3. Diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Presta bem atenção. Ninguém que tenha o Espírito Santo de Deus vai chamar Jesus de anátema. A palavra anátema significa maldito. Então ninguém que tenha o Espírito de Deus vai chamar Jesus de maldito. Por outro lado, ele diz aqui, e ninguém,
pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando uma pessoa consegue afirmar com toda a convicção do seu coração, com toda a convicção da sua alma, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, se você afirma isso acreditando nisso de verdade, você só consegue fazer isso porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de você. Foi ele que gerou esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então a sequência é exatamente essa. Primeiro, Jesus bate a porta. Esse bater da porta vem principalmente através da pregação da palavra. Ou então quando você vai e evangeliza alguém utilizando também a palavra de Deus como ferramenta de evangelização, como está sendo feito através dessa ação Jesus Transforma, que muitas pessoas estão se rendendo a Cristo, e louvamos a Deus por esse trabalho, pela vida do pastor Laurindo, do pastor Cleverson, do pastor Douglas, de todos que têm colaborado, direcionado esse trabalho. Vidas estão se rendendo a Cristo, isso é maravilhoso. Toda vez que um jovem, um adolescente, um irmão da igreja chega perto de uma pessoa incrédula e começa a falar da palavra de Deus, isso é Jesus batendo na porta. É o ato inicial. Quando essas batidas ocorrem e a pessoa destranca o coração, o Espírito Santo entra e gera esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E naquele momento em que o convencimento ocorre, esse convencimento cria uma convicção. E você pode então ter aquela convicção. Jesus tem esse poder de me salvar. Jesus está realmente me aceitando e me salvando e me recebendo para Ele. Quando você consegue acreditar nisso e declarar de toda a sua alma, Jesus é o meu Senhor, esse convencimento ele foi feito pelo Espírito Santo quando você destrancou a porta do coração. E a partir do momento em que esse convencimento é realizado pelo Espírito Santo, você recebe o dom da fé. A fé é um dom de Deus. A Bíblia diz exatamente isso, que a fé é um dom de Deus. E muita gente que não entende essa sucessão de fatos fica em dúvida. Será que a conversão é um ato que é um ato humano ou é um ato divino? O ponto de partida vem de Deus ou vem do homem? Qual é o certo? É eu dizer eu me converti ou eu dizer Deus me converteu? Veja, essas dúvidas todas somem quando você entende essa sequência, esse passo a passo. O primeiro ato é Jesus batendo na porta. E a iniciativa, realmente, de forma geral, ela é de Deus, porque Deus tomou a iniciativa de enviar um Salvador aos homens. Então, o ato da batida na porta é o ato nosso. Quando pregamos a palavra de Deus. Quando semeamos a palavra de Deus. Nesse aspecto de semear a palavra de Deus, a batida é um ato nosso. Porque nós pregamos a palavra de Deus. Nós pregadores, eu estou dizendo. Nós, servos de Deus, que evangelizamos, eu estou dizendo. Eu não estou me referindo agora ao incrédulo que está vivendo o processo de conversão. Eu estou dizendo que alguém tem que começar a pregar, a própria Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém tem que ir lá. Se eu estou hoje aqui ensinando isso para vocês, é porque alguém veio até a mim um dia e me falou do Evangelho, e me falou de Jesus Cristo. Então esse ato Deus coloca nas mãos humanas, o ato de pregar, o ato de evangelizar, o ato de ensinar a palavra de Deus. Jesus então ele bate na porta através da pregação. Você ouve. Quando alguém está batendo lá na sua porta, quando alguém toca lá a sua campainha, o que você faz? Se você olha naquele olho mágico, você fica pensando assim, quem é que está batendo nessa porta? Ou então você vai lá pela janela, se você mora num sobrado, e olha assim por cima para ver quem é que está batendo ali na sua porta. Se você tiver interesse em receber quem está batendo na sua porta, você destranca a porta. No momento que você destranca a porta, a pessoa entra. E é exatamente nesse momento em que o ser humano destranca a porta, é que o Espírito Santo entra em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento, assim que ele ocorre, ele gera também uma convicção. Essa certeza. Jesus tem o poder de me salvar. Jesus tem o poder de ser o meu Senhor. Jesus tem o poder de ser o meu Salvador.
Eu creio nisso, eu acredito nisso. E observe que eu só consigo acreditar nisso, pelo texto que acabamos de ler. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então eu só consigo fazer essa declaração de fé, dizer Jesus é o meu Senhor, porque eu destranquei a porta, o Espírito Santo entrou em mim, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Após esse convencimento, eu tive a convicção de que Jesus podia me salvar, poderia realizar essa obra em mim. E aí nasce a fé. A fé vem como um dom de Deus. Mas essa fé que vem como um dom de Deus, ela vem através dessa sequência de atos. Alguém prega, você desarma o coração, você abre o trinco, abre a porta do coração, o Espírito Santo entra, gera esse convencimento, nasce a convicção e entra a fé. E essa fé passa a nortear a sua vida. Essa fé passa a acompanhar você e aí começa aquele processo de crescimento cristão, em que você vai querendo conhecer a palavra de Deus mais e mais e vai querendo servi-lo cada vez mais. Se você for devidamente acompanhado e o fruto for cuidado corretamente, aquela plantinha vai crescendo e produz muitos frutos para a glória de Deus. É assim que deve funcionar a vida cristã. Mas, queridos, entenda que essa ação do Espírito Santo no ato da conversão, ela ocorre, volto a dizer, porque pessoas estão pregando. Para quantas pessoas você, que está aí bem sentado confortavelmente aí na sua casa, para quantas pessoas você já pregou na sua vida? Talvez você diga, mas pastor, que pergunta estranha é essa? Eu não sou pregador? Quem é pregador é você? Como é que você está perguntando isso para mim? Veja, quando você não tem, talvez, essa possibilidade de pregar, existe uma coisa que você pode fazer. Você pode testemunhar. Nem todo crente é um pregador, mas todo crente pode ser uma testemunha. O que é uma testemunha do Senhor? É alguém que viveu a experiência da conversão. É alguém que está fundamentado e solidificado em Jesus Cristo e que, movido por essa convicção, pode compartilhar com outros essa fé que está mudando e transformando a sua própria vida. E todas as vezes que você testemunha do Senhor, você está dando a oportunidade para que Jesus bata à porta de mais um coração. As pessoas que trabalham com você, as pessoas que moram ali perto de você, as pessoas que convivem com você, talvez no clube que você frequenta, lá onde você faz compras. Quantas pessoas você já teve a oportunidade de, em algum momento, contar o que Deus fez na sua vida? Contar da sua experiência de conversão? Contar dos momentos em que Deus tem te dado ajudas em situações em que não havia nenhuma maneira de ser ajudado aos olhos humanos e você viu Deus agindo de maneira poderosa na sua vida? Você tem que testemunhar, queridos. Porque quando vocês testemunham, vocês abrem oportunidade para que portas de corações se abram para Cristo. Essa tarefa é nossa, de evangelizar, de testemunhar. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo tremendo. Queridos, dentro desse entendimento de que o Espírito Santo faz essa obra, vem aquela pergunta derivada de um comentário que eu já fiz hoje. Mas, pastor, o senhor leu ali em João que o Espírito Santo, quando ele entra, após esse momento do Pentecostes, está dito ali que o Espírito Santo ficará para sempre. É isso mesmo? É isso mesmo. E eu volto lá. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. E você vai perguntar assim, mas pastor, e se eu pecar? Eu já respondi isso em outras mensagens aqui, em outras aulas aqui. Mas eu vou imaginar que você esqueceu de anotar e de escrever o que acontece. Veja, bem rapidinho. Quando uma pessoa que é realmente convertida,
ela cai numa prática de pecado, a primeira coisa que acontece, ela sente uma tristeza muito profunda. Porque o Espírito Santo de Deus que habita no crente se entristece. E você sente essa tristeza. Você participa dessa tristeza do Espírito Santo quando você desobedece a Deus ou pratica algum pecado, magoando o coração de Deus. E você não tem paz enquanto você não reconhece o seu erro e não pede perdão a Deus pelo que você fez. Isso no convertido. Em quem não é convertido, ele faz essas coisas e não sente nada. Porque ele não tem nada dentro dele, ele não se converteu ainda. Quando alguém verdadeiramente convertido entra em prática de pecado, eu vou falar bem rápido porque isso é tema de outras aulas que eu já expliquei para vocês aqui, mas isso é só um pedacinho de revisão. Tem 3 coisas para um crente que se entrega à prática do pecado. Primeiro é o que a Bíblia chama de repreensão de Deus, em que Deus usa pessoas ou usa circunstâncias para te fazer enxergar que você está num caminho de erro e que você precisa parar com isso o mais rápido possível. É a repreensão de Deus. Vamos supor que Deus repreende alguém e a pessoa não se dá por avisado e quer continuar praticando aquele pecado. Entra o nível 2, que a Bíblia chama de açoites ou de disciplina de Deus. A pessoa vai se distanciando de Deus e vai saindo da proteção de Deus e Satanás vai tendo permissão para atormentar aquela vida aqui na terra. É o segundo nível do crente que prossegue na desobediência. Mas se ele prossegue na desobediência mais ainda, ele pode chegar no nível 3, que é a morte prematura. E entenda, para você não sair por aí dizendo algo que eu não falei, entenda que nem toda morte prematura é por causa de pecado. Nem toda morte prematura é por causa de pecado. Porém, uma das coisas que pode sim gerar a morte prematura é o pecado. O pecado é uma das coisas que pode gerar uma morte prematura. E nesse exemplo que eu dei, em que o primeiro degrau é a repreensão de Deus para com o crente que cai numa prática de pecado, segundo degrau é aquilo que a Bíblia chama de açoites ou de disciplina de Deus. Você vai ver lá no livro de Hebreus. A pessoa vai se distanciando de Deus, vai saindo da proteção e o inimigo vai tendo permissão para infernizar a vida desse indivíduo aqui na terra e pode chegar no nível 3, que é a morte prematura. Embora nem toda morte prematura seja por causa de pecado. Mas eu gostaria de encerrar essa aula voltando àquele ponto. Quantas pessoas já ouviram do Evangelho através de você? Quantas pessoas você tem testemunhado através da sua vida? E outra pergunta, quem olha para a sua vida sente desejo de conhecer o Deus a quem você serve? Quem convive com você no seu trabalho, no seu dia a dia, pela maneira como você direciona a sua vida? Essas pessoas que convivem com você sentem desejo de conhecer o Cristo a quem você serve? Queridos, tem pessoas que vivem uma vida tão distante daquilo que deveriam viver, que quando descobre-se que aquela pessoa frequenta uma igreja, é um susto. Você é crente? Não acredito, não é possível. Porque a pessoa não manifesta fruto nenhum. Viva de tal maneira que as pessoas que convivem com você queiram conhecer o Deus que você serve. Queiram conhecer o Cristo que mudou sua vida. Viva de tal maneira que a sua vida seja um sal semeado na boca daqueles que estão ao seu redor, para que eles tenham sede de ouvir a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa convicção. Pensa nisso com carinho. Alguém hoje precisa ouvir o Evangelho de Cristo através de você. E você será o porta-voz dessa palavra hoje. Pode ser até convidando alguém para assistir essa aula que vai ficar gravada depois no YouTube. E um detalhe importante, se você puder clicar no gostei, isso não é elogio para mim, não. Isso é uma forma do YouTube enviar essa mesma aula para outras pessoas poderem assistir. Quando uma aula, quando um vídeo tem muitos desses likes, esse dedinho para cima, esse vídeo é enviado para outras pessoas assistirem também. Então faça isso. É uma das maneiras que você tem para fazer essa mensagem chegar para a vida de outras pessoas. Mas eu quero encerrar
com uma oração. Pai amado, Pai querido, quero te louvar e te glorificar, porque o Senhor está vivo. Jesus Cristo está vivo. O Espírito Santo do Senhor está vivo. E ainda hoje, o teu Espírito se manifesta e transforma a vida, restaura pessoas, liberta pessoas da escravidão do pecado, transforma e converte vidas. Mas, Pai querido, não queremos ser negligentes, deixando de fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é semear a Tua palavra, que é testemunhar da Tua salvação. Abre os nossos lábios, Senhor, e nos faz falar para aqueles que precisam ouvir de que conhecemos o Cristo Salvador, de que conhecemos aquele que pode abrir para nós as portas da salvação. Não temos merecimento próprio para sermos salvos, mas cremos que através do merecimento de Jesus Cristo podemos ter certeza completa da nossa salvação. E te louvamos por isso, Pai. Não queremos que essa aula seja apenas mais uma aula que a gente ouve e depois esquece e fica por isso mesmo. Não. Mas queremos que seja uma aula que desperte nesses corações esse desejo, essa convicção de que o Senhor colocou em nós uma tarefa sublime de testemunhar de Jesus Cristo, de falar do Teu Evangelho para todas as pessoas que nós pudermos, em todos os lugares onde nós estivermos, para que vidas se rendam ao Senhor. Mas ajuda-nos também, ó Pai, a viver de tal maneira que a nossa vida manifeste os frutos do Senhor, que a nossa vida seja sal e seja luz, e que aqueles que habitam ao nosso redor, ao verem o brilho da Tua presença se refletindo em nós, queiram também Te conhecer de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe, querido. Espero você visitando um dia a gente lá na congregação de Trindade da Primeira Igreja Batista de Niterói. Um grande abraço, fique com Deus. Amém.